Amém, queridos, a graça e a paz. Amém. Glória a Deus por nós estarmos mais um dia aqui diante da presença de Jesus. Sem me alongar muito, eu queria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus. Aqueles que não trouxeram a Bíblia, o Romero vai colocar aqui no Data Show. Passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Passagem que nós acabamos de cantar agora nesse último cântico. Amém? Vamos tentar ministrar um pouco daquilo que João Batista disse nesse versículo. Amém? Vamos somente fechar os olhos antes, você que já achou o texto. Vamos fazer uma oração. Amém. Se o Romero também puder soltar um fundinho lá para mim, eu agradeço. Espírito Santo de Deus, estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é atual. Daqui a 10 anos ela vai permanecer a mesma, daqui a 30 anos vai permanecer a mesma, e eternamente vamos viver a Tua palavra, porque Tu, Jesus, é a palavra de Deus. Com a Tua graça, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso coração e se faz presente nesse momento, porque se o Senhor estiver, tudo é diferente. Aonde o Senhor está, a liberdade, aonde o Senhor está, a transformação, aonde o Senhor está, acontecem milagres. Desde já nesse momento, Deus, eu quero orar. Se tem alguém enfermo nesse lugar, que o Senhor venha curar. Se tem alguém doente, Pai, se tem alguém precisando de um milagre, em nome de Jesus, Pai, vai agora, toca nos corações, Pai. Eu não programei essa oração, mas eu sinto, Deus, o Teu fluir. Existem pessoas que precisam de um toque nesse momento. Existem vidas que estão carentes de algo da parte do Senhor. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, Tu sonda os nossos corações. Vem agora, Jesus, e mexe com o nosso íntimo, para a Tua glória. Nós oramos em nome do Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. O Romero colocou ali, João 3:30, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Amém? Você pode repetir comigo esse texto? É necessário que Ele cresça e eu diminua. Mais uma vez, para ficar bonito, é necessário de João Batista. Não é importante não é que Jesus tem que crescer. João Batista tinha a consciência muito clara que o seu ministério pessoal só seria perfeitamente aceito por Deus quando ele diminuísse e Jesus Cristo, que era a quem ele anunciava, crescesse. É necessário que Jesus Cristo cresça em nós e nós diminuamos. Essa palavra, irmãos, essa frase tão conhecida de João Batista tem se esquecido nos nossos dias. Isso, eu não vou generalizar, mas alguns coaches não podem pregar isso, porque vai contra a pregação deles, quando eles falam que o ser humano tem que crescer
tem que despontar, tem que aparecer. João Batista disse: é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Tanto que essas palavras foram ditas logo depois, bem dizer, João Batista, ele foi morto por Herodes. O ministério de João Batista acaba. Os discípulos que estavam seguindo até então João Batista começam a seguir Jesus Cristo. E aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus projetou para esse homem, tem um selo da parte do Senhor dos céus. Esse cumpriu a carreira. Esse completou o trabalho. Aquilo que eu estabeleci para o meu filho João, aconteceu. João Batista é a voz que clama no deserto, descrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. João Batista não era o caminho, mas ele indicava o caminho às pessoas. João Batista, ao ser questionado se era o Cristo, ele falou assim: não sou o Cristo. Após mim vai vir aquele que vocês vão ver. Esse é o Cristo. João Batista, nesse texto do capítulo 3, ele, ao ser questionado pelos seus discípulos, os discípulos começaram a chegar perto dele e falaram assim: ô mestre, tem um aí que está batizando. Nós conhecemos que você é o que batiza, mas ele está batizando, ele está juntando pessoas. O que a gente tem que fazer? Mestre, o que a gente faz? Vamos puxar o tapete dele? Vamos acabar com o ministério dele? Os discípulos não disseram isso, mas no fundo eles ficaram enciumados, porque o seu mestre estava perdendo espaço. Vamos imaginar, irmãos, é mais ou menos assim: você serve numa igreja, você é fiel ao seu líder, ao seu pastor, e daqui a pouco chega uma igreja aqui do lado, com um líder do lado, e essa igreja começa a despontar, essa igreja começa a aparecer, sinais começam a acontecer naquele lugar, vidas começam a ser transformadas, Jesus Cristo começa a operar milagres, e aí você que é um fiel membro da igreja, você chega diante do seu pastor e fala: seu pastor, tem uns irmãos aqui da igreja que estão saindo daqui, estão indo para lá, hein? Toma cuidado, pastor. Está perdendo ovelha, hein? Como se as ovelhas fossem do pastor, né? Mas isso acontece demais, tá, irmãos? João Batista, ele passa por essa situação e ele diz: ele é o noivo. Eu só estou preparando a noiva para o noivo. João Batista, para você entender, era mais ou menos aquela equipe que prepara a noiva para o dia do casamento, sabe? Aqueles que já casaram aqui sabem. A noiva, ela passa por um preparativo gigante, irmãos. Eu, no dia do meu casamento, eu acordei às 6:30 da tarde, o casamento era às 8. Eu dormi à tarde, acordei às 6:30, tomei um banho, tinha o cabelo raspado, não fiz nada. Tomei um banho, passei um perfume, botei o terno e fui. Demorou 30 minutos, Romualdo, eu estava pronto. Samara a tarde toda. Tem noivas que passam até por um período maior de preparação. Só que aqueles que preparam a noiva, aqueles que cuidam da noiva, não tocam na noiva. Quem vai tocar na noiva é o noivo após o casamento. João Batista foi aquele que preparou a noiva, que indicou o caminho, que fez escova na noiva, que fez uma maquiagem na noiva, que disse o que a noiva precisava fazer para encontrar o noivo na noite. E ele tinha muita consciência disso. E ele se alegrava por simplesmente fazer parte, Círio, desse momento. Eu me alegro simplesmente por fazer parte, por ser amigo do noivo.
Eu estou amarradão porque eu sou amigo do noivo. Eu não vou tocar na noiva, mas eu sou amigo do noivo, para mim já serve. Eu servi a noiva. E é isso que ele diz no capítulo 3. Meus discípulos, eu vou dizer uma coisa para vocês. É necessário que esse que vocês estão dizendo aí cresça e que eu diminua. Enquanto vocês estão preocupados com o meu ministério, que o meu ministério está acabando, que as pessoas não me reconhecem mais, que os meus discípulos estão saindo, eu vou dizer uma coisa para vocês. É necessário que eu diminua e que ele cresça cada vez mais. Que ele cresça, que ele cresça. João, assim como Jesus Cristo, ele não teve um ministério longo, mas os seus frutos foram poderosos. Foi o maior profeta de todos. E isso me faz pensar, irmãos, que um ministério não depende da influência, não depende do berço, mas depende de você cumprir aquilo que Deus estabeleceu para você. Eu entendo que Deus colocou algo particular em cada coração que está aqui. Deus colocou algo para o gaúcho fazer. Talvez para o gaúcho ele entregou 5 talentos. Para o Dani entregou só 2. O gaúcho não é maior do que eu. Se é que vocês me entenderam. O gaúcho não é maior do que eu porque tem 5 talentos. Deus confiou isso a ele. Ele tem que ser fiel nos 5. O Dani vai ser fiel nos 2. Talvez aquele irmão que tem 1 talento somente, diante do Senhor, ele tem o mesmo valor. Precisamos é ser fiéis naquilo que Deus nos confiou. Talvez aquele que tem 1 talento fique olhando, nossa, mas se eu tivesse 5. Aquele que tem 5 talvez fale assim, nossa, mas eu tenho muito, quem dera que eu tivesse só 1, ia ser mais tranquilo, Sírio. Mais sossegado para mim. Eu ia ficar mais na minha. Não tem a ver contigo, tem a ver com aquilo que Deus entregou ao teu coração. E João Batista teve um ministério bem sucedido, porque ele fez aquilo que havia sido profetizado em seu nome. E ele desempenhou exatamente o seu papel como servo do Senhor Jesus Cristo. João Batista, assim como o Senhor, no início da sua ministração, da sua pregação, ele pregava sobre arrependimento e sobre a vinda do Senhor. João Batista, para a multidão, o povo chegava perto dele e ele falava sobre generosidade, ele falava sobre compartilhar os bens. Aquele que tem mais, divida com aquele que não tem. Aí chegava um publicano perto dele, isso a Bíblia fala, irmãos. João Batista fala assim, se arrependa dos seus pecados. Não cobre mais do que o necessário. Não venha extorquir as pessoas. Se arrependa dos seus pecados. Aí chegava um soldado perto dele. João Batista fala assim, se arrependa dos seus pecados. Não seja muito rude com as pessoas. Não suborne ninguém pela posição que você está. Se arrependa dos seus pecados. E eu entendo que cada um que chegava perto desse homem, João Batista particularmente falava sobre arrependimento. Mas uns precisavam se arrepender porque estavam adulterando, outros precisavam se arrepender porque estavam roubando, outros precisavam se arrepender porque não estavam cumprindo aquilo que o Senhor havia falado. João Batista, ele era muito direto. E até diante dos fariseus e dos escribas, ele pregou sobre arrependimento. Talvez com essa classe de pessoas ele pegou um pouquinho mais pesado, chamando até os caras de raça de víboras.
falando sobre hipocrisia, falando sobre falsidade, falando sobre impor cargas sobre os outros que nem eles mesmos carregavam. João Batista pregou exatamente aquilo que Jesus Cristo pregou. E talvez, meu querido, se João Batista estivesse no nosso tempo, ele não teria muito espaço. Porque a mensagem de João Batista não era uma mensagem agradável. Porque aquele que roubava tinha que parar de roubar. Aquele que se prostituía tinha que parar de se prostituir. Aquele que exaltava o seu corpo, aquele que exaltava o eu, tinha que diminuir. E ele não somente pregava sobre arrependimento, mas ele era um cara humilde. Porque uma coisa é nós pegarmos o microfone e falar: se arrependam vocês. Uma coisa é nós chegarmos aqui em cima num domingo à noite e descermos a lenha na igreja e trazermos uma palavra dura que os irmãos fiquem pesados, e nós que estamos aqui pregando, nós não nos arrependemos dos nossos pecados. João Batista, quando foi abordado por Jesus Cristo pede para que ele venha batizar ele. João Batista disse: Senhor, não sou digno nem de desamarrar tuas sandálias. Quem dera te batizar, tu és o Senhor, tu és o Filho de Deus. João Batista era um cara humilde. Segundo o Senhor, dos nascidos de mulher, segundo as palavras do meu Jesus, o Senhor Rei da Glória, João Batista foi o maior de todos nascido de mulher. Sabe o que é isso, irmãos? João Batista foi maior que Salomão. João Batista foi maior que o rei Davi. João Batista, segundo o meu Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, ele foi maior que Abraão. João Batista, ele foi maior que Elias, que descia por intermédio de Deus fogo do céu. Um homem sírio que não operou um milagre. Um homem que era simples, um homem que vestia vestes simples, que comia comida simples. Foi o maior de todos. E eu quero meditar hoje, irmãos, um pouco sobre algumas características do ministério de João Batista que servem para cada um de nós. Esse homem que foi o maior de todos segundo o Senhor, mas que disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista, ele veio a essa terra para servir as pessoas. Consequentemente, servindo as pessoas, ele servia a Deus. Existe alguma possibilidade de você servir a Deus e não servir as pessoas? Biblicamente, não. Você serve a Deus por intermédio do próximo. Sempre assim. Você pode até dobrar os teus joelhos e interceder por alguém, mas essa intercessão vai ser em virtude do próximo. Então, o teu trabalho diretamente vai ser para as pessoas. Seja dentro de uma igreja evangélica, seja lá fora, seja onde você estiver, o teu serviço a Deus, ele vai ser diretamente ligado ao serviço das pessoas. O sacerdote, ele levava as pessoas a Deus, amém? Qual era o trabalho do sacerdote? O sacerdote, ele levava as pessoas a Deus. As pessoas estavam em pecados, as pessoas estavam em falha, e esse homem entrava no Santo dos Santos, sacrificava um animal, e aquele serviço
era para as pessoas. Diretamente ele estava servindo a Deus por intermédio do seu ministério. O que o profeta fazia? O profeta levava Deus às pessoas. Ele trazia a mensagem de Deus para o povo. O que um rei fazia, irmãos? Que são os 3 grandes ministérios do Antigo Testamento. Um rei, ele governava as pessoas. Ele governava o povo. E nós temos a falsa impressão que nós podemos servir a Deus não servindo as pessoas. Isso não tem base bíblica. E João Batista veio a essa terra para servir as pessoas por intermédio do seu ministério, por intermédio da sua pregação. Você que tem um ministério, você que se considera uma pessoa que faz algo para o Senhor e não tem gente envolvida nisso, meu irmão, você não tem ministério. Você tem outra coisa que eu não sei o que é, mas isso não é ministério. Porque o ministério está diretamente ligado às pessoas. Isso cabe nós refletirmos o que nós temos feito para o nosso próximo. Não, acho que meu tempo já foi. Não. Enquanto estamos nessa terra, nós estamos aqui para servir o próximo. Seja aqui, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja onde nós estamos. Nós precisamos servir. João Batista, ele fez a ligação das pessoas a Deus por intermédio do arrependimento. O objetivo do ministério de João Batista não era se aproximar de Deus, porque ele fazia isso individualmente. O objetivo era levar as pessoas a Deus e Deus às pessoas. Você pode ser um excelente músico, você pode ser um excelente cantor, irmãos, mas se a tua música, se o teu toque, se o teu som não mexe com as pessoas, isso não é ministério. Você pode pregar muito bem, mas se isso não trazer transformação nas pessoas, por intermédio do Espírito Santo, se isso não mexer com o coração, com o íntimo das pessoas, isso não é ministério. João Batista, em terceiro lugar, ele constantemente questionava pessoas que estavam fora da verdade. Pessoas que em algum momento saíram fora do caminho. E a gente tem uma tendência muito grande de olhar para as pessoas que estão lá fora e julgar pelo fato de não estarem dentro da igreja. Aquele lá está desviado, né? Por que ele está desviado? Não, é porque ele não frequenta mais a igreja evangélica. Querido, eu sou um defensor da comunidade como poucos. Eu acho que a maior forma de nós expressarmos a nossa comunhão com Deus é através da comunhão com os irmãos, através da comunidade. Mas quem diz que não existem desviados dentro da igreja? Quem me garante que não existem pessoas que estão frequentando as igrejas evangélicas que não estão desviadas do caminho do Senhor? Chegam aqui num domingo à noite e levantam suas mãos, mas chegam na segunda-feira, abrem o computador e veem coisas erradas. Pessoas que levantam as mãos e choram no domingo à noite, mas chegam na segunda-feira, mentem, trapaceiam, vivem de forma como qualquer outro. Sabe, querido, João Batista, ele, em determinado momento do seu ministério, ele teve que confrontar alguém. Nós não queremos confrontar ninguém. Servimos as pessoas, mas quando chega o momento do confronto, a gente sai. Querido, se Deus te chamou em determinado momento, você vai ter que confrontar alguém com amor. Você vai ter que ver alguém fora do caminho e você vai falar para ela assim: oh, meu querido, não é por aí. Eu vou te dar um conselho, eu não
não estou te obrigando a nada, não quero te convencer a nada, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas se você for por esse caminho, você vai se dar mal. Não faz isso, não permanece nesse caminho, porque você vai trazer escuridão sobre a tua vida. Quando foi a última vez que você abriu os olhos de alguém? Quando foi a última vez que você abriu os olhos do teu filho? Quando foi a última vez que você abriu os olhos do teu parente, do teu amigo, daquele irmão da igreja que você ama tanto? Sabe que eu já aprendi isso irmãos, eu carrego já há algum tempo. Quando eu vejo algo de errado dentro da igreja, porque tem muita coisa de errado dentro da igreja, sabia, Daniel? Muita coisa. Há quem diga, né? Acho que foi o Círio que comentou comigo, que a igreja é como a arca de Noé. Imagina a caatinga dentro da arca. Imagina a sujeira dentro da arca. Imagina as coisas que aconteciam dentro da arca, mas ainda era o melhor lugar para se estar. Eu aprendi uma coisa, que quando eu vejo algo de errado na igreja, com um irmão, eu não saio comentando com os outros, eu vou na pessoa. Eu vou na pessoa. Eu confesso até para vocês que eu já fui muito mais impulsivo de já falar diretamente. Hoje, parece que eu sou novo ainda, eu sou um menino, mas a maturidade já vem vindo, a gente mede um pouco mais as palavras hoje. Antes eu chegava a ver algo de errado, eu já chegava e soltava na lata. E hoje Deus vai trazendo essa maturidade. Mas eu aprendi que eu não tenho que comentar com meu irmão. Se o Dani está errado, o Tito não tem que sair falando com A, B, C, D. Vai no Dani. Dani, posso ter uma conversa contigo? Eu acho que não é legal isso aí. Muitas coisas se resolvem numa conversa, meu querido. Mas nós não, nós somos santos demais. Nós não admitimos o erro nos outros. Nós não admitimos o pecado dos outros. Nós não admitimos que os outros façam isso ou aquilo. Jesus Cristo, a ser questionado, sobre adultério, e Jesus falou assim, vocês estão acostumados que adultério é quando um homem se deita com outra mulher. Estava na lei. A mulher deveria ser apedrejada. Isso era um pecado gravíssimo. Eu vou falar para vocês, o homem que pensar no ato com outra mulher, esse já cometeu adultério. Aí agora eu vou fazer um questionamento aqui no meio da igreja. Quem já não cometeu adultério aqui na mente? Seja muito sincero. Quem aqui já não foi um adúltero uma vez? Mas nós não, nós julgamos. Nós julgamos aquele que cometeu o ato, mas Jesus Cristo, por intermédio da graça, nos trouxe um evangelho muito mais estreito, para que nós venhamos entender o lugar que estamos. Um lugar de podridão, um lugar que nós somos pequenos, um lugar onde nós não podemos julgar o outro. Podemos sim ajudar, mas não julgar. O problema é que nós julgamos e não ajudamos. Aquele irmão que não vem mais na igreja, nós falamos, ele deixou de vir na igreja, mas não somos capazes de ir atrás, de falar que essa pessoa está fazendo falta, que essa pessoa é importante. Nós não queremos saber do problema das pessoas, nós só queremos saber que esse irmão saiu da igreja. Sabe, querido, num determinado momento no seu ministério, naquilo que você faz para com Deus, você vai ter que confrontar alguém. E isso não é papel de pastor, isso não é papel de líder, isso é papel de crente. Porque se você ama o seu irmão, você vai querer abrir os olhos dele. Se você ama o teu próximo, se você canta, somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado. Se tem um membro do corpo fora do caminho, você não faz nada, você não faz parte do corpo. Aquela parte que está machucada, você ainda fere ainda mais, ao invés de tratá-la. Sabe, João Batista,
ele tinha um objetivo na sua pregação: arrependei-vos. O objetivo era trazer transformação no coração daqueles que ouviam. João Batista, ele tem a sua morte. João Batista, ele foi assassinado por Herodes. E talvez poucas pessoas sabem por que João Batista morreu. João Batista, ele morreu porque ele condenou o pecado de adultério em Herodes com a mulher do irmão, Filipe, seu irmão. Herodes pegou a mulher do irmão e estava junto dela. E as pessoas achavam normal. João Batista chegou para ele assim: Herodes, isso aí está errado. Sabe aquele pecado que a gente vê e ninguém tem coragem de falar? João Batista falava. Está errado, Herodes. Herodias, a mulher que estava com Herodes, ela ficou furiosa e ela pede a cabeça de João Batista. João Batista, ele morreu porque ele pregou o arrependimento. Para algumas pessoas nós vamos morrer. Para algumas pessoas nós vamos morrer, Pai. Para algumas pessoas, ao nós questionarmos a postura dessas pessoas, nós vamos morrer. E isso faz parte do ministério. Mas eu prefiro a morte com Cristo do que passar a mão na cabeça de alguém que Jesus Cristo pediu para eu abrir os olhos. João Batista foi comparado a Elias. E você conhece um pouco do ministério de Elias. Elias confrontou diretamente alguns reis, mais propriamente Acabe. O livro de 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, né? Elias fala para Acabe assim: Acabe, tu estás me chamando de perturbador de Israel, o errado é tu aqui, tu que está fora da casinha, tu estás completamente errado. Olha, por causa do pecado que existe na tua vida, porque estás proliferando o pecado entre o povo, vai faltar chuva 3 anos aqui. João Batista confrontou Jezabel, Elias confrontou Jezabel. Elias confrontava diretamente os profetas de Acabe, de Baal. E isso faz parte de um ministério de uma pessoa que serve a Deus. Num determinado momento você vai ter que confrontar alguém com amor. Você não vai sair tacando pedras, como os fariseus fizeram com a prostituta. Mas você vai com amor dizer como Cristo: mulher, vá e não peques mais. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Meu querido, não cometa mais esse erro. Mas fique em paz, eu não te julgo. Porque o teu pecado só é diferente do meu. Eu não sei se você consegue enxergar isso em ti. Quando você vê um pecador, Tito. Quando você vê uma pessoa errando. E eu não me refiro simplesmente a pessoas dentro da igreja. Eu me refiro a pessoas fora da igreja. Essas pessoas precisam ser amadas. Só que elas precisam ser confrontadas em amor. João Batista, num determinado momento do seu ministério também, ele foi incompreendido. Ele foi menosprezado. Ele foi desvalorizado. E ele foi morto. Hoje, quando as pessoas são desvalorizadas, o que acontece? Elas deixam. Na primeira crítica que recebem, saem. Na primeira falta de reconhecimento, as pessoas deixam, param. João Batista, ele foi incompreendido. Os fariseus não entenderam o seu ministério. Os discípulos, nesse momento dele, certamente não entenderam. Meu Deus do céu, que Jesus cresça e o nosso ministério acabe.
Responda sinceramente para você. Você acha que tem um ministério? Qual o teu ministério? Qual o teu serviço para com Deus, consequentemente servindo as pessoas? Eu vou abrir um pouco mais a tua mente. Esquece igreja. Esquece quatro paredes, porque muitas coisas são feitas aqui dentro. Eu particularmente, irmãos, fui chamado para fazer algumas coisas nessas quatro paredes. Mas Deus está ampliando meus horizontes lá para fora também. Existem coisas lá fora a serem feitas. Talvez você não faça nada aqui dentro, mas Deus te chamou para fazer algo lá fora e você tem negligenciado. Aí daqui a pouco você começa a fazer, você começa a desempenhar e você é desvalorizado. Você é menosprezado. As pessoas não reconhecem aquilo que você está fazendo. Eu falo por experiência própria. A pior coisa para um homem que faz algo para com Deus é ser desvalorizado. Como é gostoso quando nós temos o reconhecimento dos irmãos. Como é gostoso quando nós temos o reconhecimento de alguém. Como é gostoso quando as pessoas reconhecem aquilo que você está fazendo. Mas como é ruim quando você se aplica, quando você estuda, quando você se prepara, quando você se esforça e as pessoas não reconhecem isso. Muitos não reconheceram o ministério de João Batista, assim como muitos não reconheceram o ministério de Jesus Cristo, assim como muitos não reconheceram o ministério do apóstolo Paulo, assim como muitos não vão reconhecer o teu ministério, não vão reconhecer aquilo que você carrega. Nós estamos tratando de assuntos espirituais. Satanás nunca vai tocar primeiramente na nossa fé. Nunca ele vai tocar e acabar diretamente com o nosso ministério. Eu não sei se você lembra Jesus sendo tentado pelo diabo, por Satanás no deserto. Evangelho de Mateus capítulo 4. O diabo, ele tenta primeiramente o corpo de Cristo. Jesus Cristo estava com fome, Jesus Cristo estava em jejum de 40 dias. O diabo primeiramente fala para ele assim, ó, Senhor, transforma essa pedra em pão. A gente fica um dia sem comer, parece que a gente vai morrer. 2 dias a gente já morreu. Jesus estava 40 dias. Tem irmãos que eu estou falando aqui já estão pensando no lanche depois do culto. Jesus estava 40 dias, irmãos, sem comer. Você consegue imaginar o que era a mente de Jesus naquele momento? Jesus sonhava com uma ovelha. Jesus sonhava com um pão. Tudo que ele queria é comer. E o diabo fala assim, ó, transforma essa pedra em pão. Jesus Cristo, ele não cede naquele momento. Depois o diabo ele toca no ego de Jesus. Senhor, a Bíblia fala que se tu se lançar no penhasco, os anjos vão te carregar. Então vai lá, se lança. Se tu és Deus mesmo, se tu és o Filho de Deus. Ele tenta Jesus Cristo no ego. Jesus Cristo tinha poder de fulminar Satanás naquele momento. Jesus criou o sol, as estrelas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, diz a palavra de Deus. E Jesus tinha poder de não somente anjos carregarem ele. Jesus Cristo tinha poder de anjos carregarem o Senhor e metade dos anjos matar Satanás naquele momento. Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois, o diabo ele vai na fé, ele vai na questão da adoração. Senhor, Jesus, se tu se dobrar, dá uma dobradinha de leve aqui. Eu vou te dar tudo isso que tu estás vendo. Não, adorarás somente o Senhor teu Deus. E o diabo sai
Sabe de uma coisa que eu aprendo, querido? O Senhor, Ele nunca vai tocar diretamente na nossa... O diabo, ele nunca vai tocar diretamente na nossa fé, na nossa adoração. Ele primeiro toca em coisas supérfluas. Ele toca no nosso corpo. Primeiro Ele vai tocar nos nossos sentimentos. Primeiro Ele vai tocar na nossa motivação. Você faz algo para o Senhor, daqui a pouco você começa a ficar desanimado. É isso ou não, meu querido? Estou falando alguma besteira? Você começa a ficar desanimado. Você começa a ficar cansado. Corpo. Daqui a pouco o diabo, ele vai no teu ego. As pessoas não te valorizam. Olha aqui, cadê os frutos do teu ministério? Eu não vejo anjos te carregando. Tu estás aí num deserto sozinho. Tu és o Filho de Deus. Cadê a manifestação? Tu estás há tantos anos fazendo isso e cadê o resultado do teu ministério? A pessoa já está desanimada. A pessoa já está cansada. Daqui a pouco a pessoa começa a duvidar que o reino de Deus está com ela. Por último, quando a pessoa já não acredita em mais nada, a pessoa já está paralisada, aí o diabo toca na fé. Por isso que você nunca vai ver uma pessoa que serve a Jesus Cristo, que tem um ministério, que faz algo para com Deus, dentro da igreja ou fora da igreja, a pessoa simplesmente parar do nada o ministério e no outro dia está perdida. Não. Ela começa desanimando, ela começa enfraquecendo, ela começa ficando cansada, ela começa ficando triste, ela começa a ver defeito nas pessoas, daqui a pouco ela para, daqui a pouco ela parou o serviço. Quando ela parou o serviço, irmão, máquina estragada estraga. Enferruja. Máquina parada, irmão, acabou-se. Uma pessoa que está parada no serviço para com as pessoas e diretamente a Deus é uma presa de Satanás para que a sua fé se apague. Por isso tome muito cuidado, você que já fez algo para o Senhor, você que está fazendo algo para Jesus e você parou. Você que tinha um ministério, você que fazia algo, desempenhava algo com paixão e você parou. Tome muito cuidado. Como a gente tem presenciado pessoas nesse ano, tido pessoas que serviam a Jesus Cristo com tanta paixão, pessoas que usavam esse púlpito aqui, amigos que já ficaram nesse púlpito aqui, falando, e hoje completamente perdidos. Só que essas pessoas não pararam do nada. Foi um processo. Tudo começou com o menosprezo, com a indiferença. E a pergunta que eu me fiz ontem, quando eu comecei a preparar esse sermão: o que tem motivado a minha vida em desempenhar o meu ministério? O que tem motivado? Qual é a minha motivação? E Deus me fez entender, meu querido, que a minha motivação é aquilo que Deus me confiou, não aquilo que os meus olhos têm visto. Deus me confiou um ministério. O Dani toca na igreja, o Dani ajuda o pastor Fernando no pastoreio, o Dani serve as filhas em casa, cuida das meninas, ajuda a esposa. Esse é o meu serviço. E às vezes dá vontade de chutar tudo. Às vezes dá vontade de não mais aparecer na igreja. Às vezes dá vontade... Não se escandalize, por favor, irmãos, mas eu preciso abrir os olhos de vocês, porque vocês acham, vocês têm às vezes a falsa impressão que um pastor ele não fica triste, que um pastor ele não tem vontade de chutar o balde.
Várias vezes dá vontade, irmão, de seguir a vida. Várias vezes dá vontade de não fazer nada dentro da igreja, simplesmente chegar aqui, o culto começa às 7h30, chegar às 7h40. E o pastor está começando a oração final aqui e ir embora. Mas Deus me confiou algo. Eu não me baseio mais por aquilo que eu tenho recebido das pessoas, porque eu sei que muitos vão me abraçar. E graças a Deus que a maioria, irmãos, a maioria valoriza aquilo que a gente faz, não é verdade? Vamos ser muito sinceros, querido. Existe um grande problema se a maioria te mete pau, aí tem alguma coisa errada. Mas a maioria elogia, não é verdade? O problema é que aqueles dois que criticam a gente nos derrubam. Aquele um irmão lá, aquela sarna, aquele cão chupando manga, tira a nossa paz. E a gente quer parar por causa disso. João Batista, ele não parou por causa disso. Você não pode parar por causa disso. O Senhor, ele te confiou um talento, você precisa desempenhar isso porque o Senhor está contigo, amém? O Senhor vai operar grandes coisas na tua vida, o Senhor vai fazer milagres na tua vida, o Senhor vai mudar a tua sorte, o Senhor tem coisas lá na frente, meu querido, que você nem imagina. O problema é que nós olhamos hoje, nós olhamos o agora, nós nos comparamos com a igreja tal, com a igreja B, com o pastor A. Não. João Batista, aos olhos humanos, teve um ministério fracassado, mas diante do Senhor foi o maior. Aquilo que os homens muitas vezes aplaudem, há quem diga, não é o que os céus estão aplaudindo. Aquilo que tem um reconhecimento por parte das pessoas, muitas vezes não é aquilo que tem reconhecimento por parte de Deus. Aí você escolhe, você quer os aplausos das pessoas, assim como os fariseus queriam, ou você quer fazer aquilo que Deus confiou a você? Sempre que Deus chama alguém para o ministério, o homem, ele nunca se sente preparado. Eu aprendo isso. Eu estava, sexta-feira, a gente saiu com o pastor Maurílio e a sua esposa. A gente foi comer um sushi abençoado. Comemos um pouquinho, irmãos. E a gente conversava durante a janta sobre a questão do sentimento de despreparo, de fraqueza. E ele falava assim, às vezes as pessoas acham que ele é alguém muito maior do que ele se considera. E ele falava sobre a questão da falta de preparo que ele sente. E eu sempre vejo, e isso é muito característico, numa pessoa que é chamada por Jesus Cristo para fazer algo. Essa pessoa ela não vai se sentir preparada. O estranho é quando uma pessoa quer muito fazer alguma coisa. Isso é... Eu não estou falando que é regra, mas não é muito bíblico, porque todos os homens que Deus chamou, essas pessoas, não, Senhor, eu sou muito pequeno. Não, Senhor, a minha família é a menor, eu sou o menor, mas é pobre. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu não passo de um menino. Senhor, tem pessoas mais preparadas que eu. João Batista, meu querido, ele vivia no deserto, vestia vestes simples. Provavelmente, o seu meio, a sua família eram de pessoas simples. E ele foi escolhido por Deus para ser o antecessor de Cristo na mensagem do arrependimento. Você consegue se colocar no lugar desse homem? O sentimento talvez que João Batista tinha de fraqueza, de pequenez. Deus, por que eu?
Existem pessoas que falam melhor do que eu, pessoas que são mais influentes do que eu. Deixa eu seguir minha vida, Deus. É tu, eu te escolhi. João tinha uma vida campestre, simples. Jeremias era apenas uma criança, não sabia falar. Isaías era homem de lábios impuros, Gideão se achava fraco. Paulo tinha um espinho na carne, Moisés era velho e gago. Sabe o que eu aprendo, querido? Deus não divide a sua glória com ninguém. E a maior característica de um homem chamado por Ele é o reconhecimento da sua fraqueza. Isso foi uma grande marca no ministério de João Batista. O problema é que muitos de nós se acham grandes. E não existe nenhum problema em ser grande. Grave isso no seu coração, meu querido. Não existe nenhum problema em ser grande diante dos homens. O problema é se achar grande. Você acha que Abraão era pequeno ou grande? Você acha que Davi era pequeno ou grande? Você acha que o apóstolo Paulo foi pequeno ou grande? Você acha que João Batista foi pequeno ou grande? Você acha que Elias foi qualquer um? Não, esses caras foram gigantes diante das pessoas. Mas o seu íntimo, o seu coração, eles conseguiam se enxergar. Sabe aquele ensinamento de Jesus Cristo no Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que Jesus Cristo está falando sobre? Ele quer dizer: bem-aventurado aquele que enxerga a sua pobreza espiritual, a sua fraqueza. Bem-aventurado. O problema é quando a gente se acha o tal, Dantas. O problema é quando a gente acha aquilo que as pessoas estão falando a nosso respeito. Tu és o cara, tu és isso, tu és aquilo, poxa, tu és homem. Cara, as pessoas podem elogiar a gente, as pessoas podem nos incentivar, mas se você tem um contato íntimo com Jesus Cristo, quando a luz reflete em você, você só vê escuridão. Quando a luz bate em você, você só se sente fraco, pequeno. Você sabe que é filho de Deus, você sabe que é amado, você sabe que é cuidado, você sabe que é perdoado. Mas se não for o Senhor, você está perdido. É esse o sentimento que vem, não adianta. E essa é a característica de uma pessoa que faz algo para Deus. Você pode fazer algo para o Senhor e influenciar uma multidão, você pode influenciar o seu bairro, você pode influenciar a sua cidade, você pode mudar a história do país, meu querido. E você pode ser grande diante dos homens. Mas olhe para você, olhe lá no íntimo. Se você não enxergar fraqueza, pobreza, Deus, como é que tu podes usar um homem que pensa dessa forma? Deus, como é que tu podes usar um homem, uma mulher que sente isso, que sente essas dores, que sente... Deus, sim, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu estás fraco, pequeno, aí tu és forte. Por último, e eu me encerro. O grande fruto, o grande resultado do ministério de João Batista foi as suas últimas palavras no texto na qual nós lemos no início. João capítulo 3, verso 30. A grande marca do ministério desse homem foi: é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário. Porque quando eu diminuir,
quando eu não aparecer mais, Jesus Cristo vai começar a aparecer. No contexto da época, irmãos, o fim do ministério de João Batista foi o início do ministério de Jesus. Quando João Batista parou, Jesus despontou. Quando João Batista desapareceu, Jesus apareceu. Quando os discípulos deixaram João Batista, todos correram para Jesus agora. Quando as pessoas deixaram de olhar para aquele homem, João Batista, começaram a olhar agora para Jesus. O problema é que quando nós fazemos algo para Deus, nós queremos ser vistos. Só que o grande fruto do teu ministério, daquilo que você faz para com Deus, consequentemente as pessoas, é quando as pessoas começam a ver Jesus através de você. Olham para o Mateus, sabem que é um Mateus, mas começam a ver por trás do Mateus alguém muito maior. Olham para a tua vida, sabem que é você, mas começam a se aproximar mais do Senhor. Como já disse Jesus Cristo, em Mateus 11, capítulo 11, diz que entre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior que João Batista. Então aquele homem que era o maior de todos, ele poderia se gabar pelas palavras do Senhor. A gente se acha maior do que o outro só porque a gente tem um trabalho melhor, só porque a gente tem uma família mais bonita. A gente se acha melhor só porque a gente congrega numa igreja maior. A gente se acha melhor só porque a gente tem um salário maior. A gente se acha melhor só porque a gente é mais bonito, só porque a gente é mais forte, só porque a gente é mais magro. A gente se acha melhor porque a gente mora numa casa melhor. João Batista foi o maior de todos. Maior que Salomão. Salomão, com as suas 1000 mulheres, com o seu palácio, com a sua riqueza, não chegou no chinelo de João Batista. E aquele homem que foi o maior de todos, João Batista não tinha a maior igreja, ele era o maior que já existiu, segundo o Senhor. É necessário que eu diminua e que ele cresça. O resultado não é o reconhecimento por parte das pessoas da igreja. O resultado do nosso ministério é as pessoas reconhecerem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O resultado do nosso ministério para com Deus, diretamente ligado às pessoas, é as pessoas se voltarem para com Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se tudo que eu falei para vocês nessa noite não está aproximando vocês mais de Jesus, tudo que eu falei é balela. Se aquilo que você tem feito não tem aproximado as pessoas para mais próximas de Deus, por favor, pare de fazer. Consequentemente, quando nós diminuímos, Jesus cresce. O que acontece conosco? Isso quer dizer que nós estamos sendo inundados pelo Senhor. Quem aqui já orou, Senhor, me enche com o teu Espírito? Senhor, me enche com o teu... A gente canta isso, né? Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu não sei a quem aqui o Senhor já perguntou por que você quer ser cheio. Tá bom, você quer ser cheio do meu Espírito, mas por que você quer ser cheio? Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo de Deus para aparecer. Tem pessoas que querem que Jesus Cristo cresça na sua vida porque eles querem ser vistos por intermédio de Jesus Cristo. Eu aprendo algo, meu querido, que quanto mais vazio esse copo está, mais ele terá a capacidade de ser cheio de água. Se esse copo estiver cheio,
de areia, de papel, se esse copo estiver cheio de barro, aquilo que for derramado aqui não vai conseguir entrar. Por quê? Porque esse copo está cheio de algo. Então, para que esse copo seja cheio de água, é necessário que ele seja vazio primeiro. O nosso problema, Sírio, é que nós pedimos para ser cheios do Senhor, mas nós não queremos nos esvaziar. Pedimos que o Senhor nos encha, mas nós não nos esvaziamos. Permanecemos com a mesma postura, permanecemos nos chateando com qualquer um, permanecemos os mesmos dodóis de sempre. Ouvimos uma coisinha dentro da igreja, a gente fica chateado, não vê mais, e pedimos para que o Senhor nos encha. Senhor, me enche com o teu Espírito. Meu filho, como que eu vou te encher se você está cheio? Eu só posso encher alguém que está vazio. Eu só posso transbordar, eu só posso agir na vida de alguém que está vazio. Talvez isso responda o porquê que o Senhor está te esvaziando de muitas coisas. Talvez isso responda porque que o Senhor está acabando com algumas coisas dentro de ti. O Senhor está cavando um buraco muito fundo dentro do teu coração. O Senhor está mexendo nas tuas estruturas, meu querido, para que Ele possa te encher. Porque antes dele te encher, Ele precisa primeiro te esvaziar. Nós chegamos muito cheios diante de Deus, cheio de pensamentos errados, cheio de atitudes erradas, cheio de coisas erradas. O Senhor precisa primeiro nos matar. O Senhor precisa nos moer primeiro. Só que moer dói. Diminuir dói, gaúcho. Não ter o reconhecimento das pessoas, passar por problemas, por dificuldades, por tribulações, não compreender as coisas que estamos vivendo, isso dói. Mas o Senhor está cavando um buraco profundo dentro de nós para responder aquilo que nós pedimos há um tempo atrás. Senhor, me enche com o teu Espírito. Senhor, eu quero transbordar da tua glória. Sim, meu filho, eu vou fazer isso, mas deixa eu cavar um buraco aí dentro primeiro. Sabe, a Bíblia compara o povo de Israel com um vaso. E um vaso, ele tem um objetivo no Antigo Testamento, era ser cheio de algo. Para um vaso ser cheio, ele precisa, como eu disse, já estar vazio. Ele precisa ter uma cavidade dentro. Então o oleiro, ele prepara o vaso não somente por fora, mas por dentro também. O oleiro, ele cava algo dentro do vaso, para que ele venha ter suporte para receber aquilo que vai vir sobre ele. Mas sabe, meu querido, se nós queremos ser cheios, o que é mais fácil ser cheio e transbordar? Um vaso grande ou um vaso pequeno? Digamos que tem um vaso muito grande. Esse vaso aqui. Esse aqui é um vaso. Aqui cabe talvez, Sírio, tu que é bom de bombona de água. Cabe o que? Uns 10 litros de água aqui dentro? Se tirar esses entulhos aqui de dentro. Demora o quê? 30 segundos para encher isso aqui? Se não tiver um entulho. E esse vasinho de água aqui? Esse vasinho, esse copinho aqui. Isso aqui em 1 segundo enche. O Senhor, Ele quer nos encher. Só que para nós sermos cheios, o que é mais fácil encher? Algo grande ou algo pequeno? O que é mais fácil ser inundado? Algo muito grande ou algo pequeno? Que encheu. Não que Deus tenha dificuldade, mas existem muitos vaso muito grande hoje. Os caras são muito grandes hoje, tem muita gente grande. O nosso Deus é um Deus inesgotável. O nosso Deus é um Deus inesgotável.
Mas existem pessoas que precisam de um processo muito grande para serem cheias. Outras não, outras são muito rápidas, porque são pequenos. Por isso que João Batista, eu entendo o que ele disse. Importa que ele cresça e eu diminua, porque quando eu for pequeno, ele vai aparecer. Quanto menor eu for, mais eu vou transbordar. Quanto menor eu for, quanto humanamente mais fraco, mais pequeno eu for, vai ser mais fácil do Senhor me encher. Eu vou falar mais uma vez, não existe nenhum problema de nós sermos grandes diante dos homens, mas que você seja como esse copinho aqui, vazio, oco por dentro, pequeno. Senhor, me enche. E uma gota de Deus é capaz de mudar toda a tua vida. Uma gotinha do Senhor, um toque dele é capaz de transformar todo o teu coração. Aqui não, aqui precisa de muitas gotas. Aqui não, aqui é algo rápido, é algo instantâneo. Aqui não, aqui demora porque é grande demais. Não, esse está muito grande, eu preciso diminuir esse cara. Aqui ele já é pequeno, então esse vai ser mais rápido. Quem aqui quer ser cheio do Senhor? Quem aqui quer ser cheio de Deus? Seja pequeno, meu querido. Eu tenho certeza que esse tipo de palavra não combina com muitos lugares aí. Mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí se a minha ministração vai alcançar os 4 cantos do país. Eu não estou nem aí. Eu estou preocupado com isso que eu estou lendo aqui. A Bíblia me ensina a ser pequeno. Se João Batista, que foi o maior, disse que é necessário que eu diminua e que ele cresça, quem sou eu para pregar que você deve ser grande? Quem sou eu para pregar que você deve ser o maior? Que vai comer o melhor dessa terra. Se Deus te deu o melhor dessa terra, amém, irmão? Coma. Mas das referências para mim disse, eu tenho que diminuir. Eu tenho que diminuir. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém, meu querido? Essa é uma palavra para os fracos. Nego forte acha que essa palavra não vale nada. Essa palavra é para mim, Romualdo. Às vezes eu ouço algumas coisas na internet assim, eu disse, meu Deus do céu, quando é que eu vou chegar lá nesse nível? Os caras estão muito bem. Senhor, minha casa é menor, minha igreja é menor, meu ministério é o menor, sou o mais pobrinho. Senhor, eu prefiro ficar com esse tipo de mensagem. Prefiro. Porque quando o sol aparece, não há espaço para o brilho das estrelas. Quando o sol brilha, as estrelas perdem a sua luz. Quando Jesus aparece, não tem espaço para pastor, não tem espaço para líder, não tem espaço para ninguém. É Ele, tudo foi feito por Ele, para Ele são todas as coisas. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, tem a ver com Cristo e não com a gente. Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê muitas coisas, que você seja próspero, que você seja reconhecido. Mas, meu querido, entenda que não é você, é Ele. Entenda que é Jesus Cristo por intermédio da tua vida, não você. Se Jesus não for contigo no teu casamento, você está perdido. Se Jesus não for contigo no teu trabalho, você está perdido, meu querido. Se o Senhor não for contigo na tua saúde, você está perdido. Seja o homem mais rico desse universo e não tenha saúde para você ver.
Jesus tem sustentado a tua vida, Jesus tem cuidado de ti. Somos filhos de Deus, mas somente por Cristo. Somos amados por Deus, mas somente por Cristo. Somos perdoados, abençoados, transformados, salvos, mas somente por Cristo. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu desapareça. Que ninguém saiba o meu nome, mas que Cristo seja evangelizado, que Cristo seja conhecido nos 4 cantos dessa terra. Que eu não tenha nenhum seguidor, mas que Cristo alcance os perdidos. Que ninguém me siga, mas que o Senhor seja conhecido. Que eu diminua e Ele cresça. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos o nosso coração diante da Tua presença. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, eu te peço. Coloca a mão no seu coração nesse momento, meu querido. Pai, eu venho orar, Deus, por uma dose de alegria, Pai. Uma dose de motivação, Pai, de paixão, Pai, pela Tua palavra. Paixão pelo Teu Evangelho, Jesus. Jesus, os grandes líderes descritos nesse livro passaram por coisas muito mais difíceis que nós estamos passando. Nós não vamos desistir, nós vamos permanecer seguindo a Ti, Jesus. Como Tu como alvo, Tu como vida, Tu como espelho, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos encha com a Tua glória. Que as vidas lá fora, Senhor, que os irmãos lá fora enxerguem Jesus em nós. Que eles possam ver Jesus em nós. Não porque dizemos que somos cristãos, não porque falamos que vamos na igreja, não, mas que eles enxerguem Jesus Cristo em nós, porque nós estamos diminuindo. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos transforme. Oramos com temor, Deus, porque não é fácil passar pelo processo, mas aceitamos o processo para que Tu cresças. Para que Tu cresças. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Amém? É necessário que Ele cresça e eu diminua. Que você vá com essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, uma boa semana aos irmãos. Glória a Deus.